Olá, estamos iniciando mais uma transmissão do Palavra do Dia, uma iniciativa da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Nós hoje falaremos sobre um tema bastante importante e especial, devido a ser esta também uma semana muito especial, semana onde celebramos o Dia Internacional da Mulher. Muita coisa foi dita no dia de ontem, que foi o Dia Internacional da Mulher, e por vezes as pessoas, mesmo ao tentar elogiar ou homenagear as mulheres, acabam por distorcer o verdadeiro valor, a verdadeira posição da mulher diante de Deus e diante das pessoas. E o que eu quero falar hoje, eu quero falar me dirigindo não somente às mulheres, de uma forma especial às mulheres, mas também aos homens, para que possam compreender a importância que Deus dá às mulheres, posição das mulheres, e que possam também ser bênção na vida das mulheres. E o que eu quero falar hoje, como de costume nas outras transmissões, é baseado na palavra de Deus. A Bíblia, que é considerada de forma injusta por muitos como um livro machista, e não é, ela tem muito a nos ensinar sobre o cuidado do Senhor sobre as mulheres. Aliás, este é o tema do Palavra do Dia hoje, o cuidado do Senhor sobre as mulheres. A Bíblia, meus irmãos, já desde o início, em Gênesis, nós lemos no relato da criação que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. De forma, queridos, que a Bíblia nos ensina que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus não criou o homem superior à mulher, Deus não criou a mulher de forma inferior ao homem, de forma alguma. Ambos têm o mesmo valor, a mesma importância diante de Deus, ainda que Deus tenha dado papéis ou responsabilidades diferentes a ambos, mas são iguais diante de Deus. Também, meus queridos, a Bíblia nos ensina desde o início o cuidado de Deus sobre as mulheres. Algumas pessoas pegam no Pentateuco as leis que foram dadas para o povo de Deus como nação e até pegam leis isoladas para acusar a Bíblia de machista. Mas mesmo no período patriarcal, mesmo nas leis civis, nós vemos leis que protegiam, que salvaguardavam a vida das mulheres, enquanto outros povos não tinham essas leis, enquanto que para outros povos a mulher era qualquer coisa, tratada de qualquer jeito. No povo de Deus, para o povo de Deus, nós vemos Deus já deixando leis. Leis, por exemplo, nós lemos em Levítico que mostravam que o marido deveria levar em consideração a estrutura da mulher, a diferença da mulher, para que ela fosse então cuidada. Nós, meus queridos, olhamos para o Novo Testamento e vemos como Deus demonstra o seu cuidado à mulher. Lemos, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo na sua epístola aos Efésios, no capítulo 5, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Alguns países se gabam de, alguns anos atrás, trazerem leis que trazem proteção à mulher no casamento, como o nosso país também, com a Lei Maria da Penha. Mas percebam a orientação, a exortação de Paulo aos maridos, que devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E então Paulo passa a descrever como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela, cuidando, apresentando ela de forma santa, cuidando de fato, de uma forma especial. E a palavra do Senhor então ensina que os maridos devem tratar a mulher com amor, devem amá-las ao ponto de cuidar mais delas até do que deles mesmos. O apóstolo Pedro também chega, numa das suas epístolas, a escrever aos maridos que devem tratar a esposa como a parte mais frágil. Ou seja, tratando com cuidado, tratando com gentileza, delicadeza, com amor. É assim que a Bíblia ensina. Não podemos dizer que a Bíblia é um livro machista e também a Bíblia não é um livro feminista. Nem machista, nem feminista, esses são extremos. O machismo e o feminismo não encontram lugar no coração de Deus porque não tem nada da vontade de Deus no machismo e no feminismo. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos não somente nas exortações a respeito do cuidado com a mulher, mas nós vemos também no exemplo, no cuidado, no amor do nosso próprio Senhor Jesus Cristo para com as mulheres. Me impressiona, meus queridos amigos e irmãos, a forma como Jesus tratou as mulheres. Me impressiona quando nós olhamos, por exemplo, lá em João, no capítulo 4, as pessoas Jesus tendo um encontro com uma mulher, Jesus
se encontrando, Jesus tratando, Jesus conversando com uma mulher samaritana. E se nos dias de Jesus a mulher era considerada inferior, quanto mais uma samaritana, porque os samaritanos eram tidos pelos judeus como uma raça inferior, como pessoas miseráveis, como pessoas que não mereciam nada. Agora imaginem um homem conversando em público com uma mulher, o que já era tido como algo vergonhoso, desrespeitoso, e ainda mais sendo uma samaritana. Mas ali naquele poço Jesus pede água a uma mulher, aquela mulher samaritana, e Jesus então oferece àquela mulher a água da vida, que era ele mesmo. Era uma mulher que já havia procurado o amor e a satisfação em muitos homens. Era uma mulher que era frustrada, era uma mulher que não havia se sentido verdadeira e completamente amada. Era uma mulher que precisava de Deus. E ali o Senhor Jesus Cristo se encontrou com ela não por acaso, mas ele se encontra com ela e oferece a água da vida, que era ele mesmo. Me impressiona ao olharmos também em João 8, quando as pessoas levam até Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério, e eles dizem, segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada, porque ela adulterou. E Jesus, depois de passar alguns instantes ali escrevendo na areia, diz a famosa frase, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E depois das pessoas se retirarem, depois de todos deixarem aquele local, ficando apenas Jesus Cristo e aquela mulher, Jesus olha para ela certamente com ternura, com misericórdia, com compaixão, com verdadeiro amor e puro amor, e pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? A mulher olha em volta e diz, Senhor, não ficou ninguém. Jesus então diz para ela, nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Nosso Senhor Jesus nos ensinou de forma prática a amar com o verdadeiro amor, o puro amor, não um amor interesseiro, não apenas um amor interesseiro por questões sexuais ou por outras questões, mas o puro e verdadeiro amor pela mulher, de compaixão, de cuidado, de carinho. E Jesus recebeu tantas pessoas. Quem sabe a Bíblia relata alguns desses casos, algumas dessas experiências, mas quantas pessoas, quantas mulheres o Senhor cuidou, o Senhor recebeu, o Senhor restaurou, o Senhor abençoou. Aliás, ele era acusado de comer e beber com pecadores, com publicanos, com meretrizes. Jesus recebeu aqueles que eram tidos como a escória da sociedade. Quantas mulheres têm se sentido assim, desvalorizadas? Quantas mulheres têm se sentido um verdadeiro lixo? Mas Jesus tem um verdadeiro amor, a verdadeira compaixão para receber, para amar, para restaurar. Foi o que ele fez ao longo do seu ministério. É interessante quando nós lemos lá no Evangelho conforme Lucas, capítulo 8, o principal das sinagogas, um homem chamado Jairo, pede a Jesus que o acompanhasse, porque a sua filha, de aproximadamente 12 anos, estava muito enfermo. E Jesus então acompanha aquele homem, e na ida até a casa de Jairo, uma mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue, uma mulher que estava completamente, era uma mulher completamente sofredora, uma mulher que não somente por ser mulher já era tida como inferior, mas uma mulher que tinha uma hemorragia que fazia com que ela fosse considerada impura, certamente uma mulher marginalizada, certamente uma mulher desprezada, certamente uma mulher não amada. Mas Jesus então, ao passar por aquele caminho, aquela mulher então toca em Jesus. E diz-nos as Escrituras que de Jesus flui poder, e aquela mulher fica curada, e Jesus olha ao redor e ele pergunta, quem me tocou? E aquela mulher, diz-nos as Escrituras, com muito temor, com muito medo, ela diz, fui eu. E ele diz, vai, a tua fé te salvou. E ao chegar à casa de Jairo, aquela menina de 12 anos já havia morrido. E Jesus então toma Jesus com compaixão, com poder, diz, menina, levanta-te. Aquela menina de aproximadamente 12 anos foi ressuscitada. Quantas mulheres, meninas, moças, senhoras, Jesus cuidou, Jesus abençoou, Jesus tratou, Jesus restaurou. Por isso eu quero dizer para você, mulher, quem sabe você esteja se sentindo de fato indigna, abandonada, mal amada, mal cuidada. Mas eu quero dizer para você que em Jesus Cristo há verdadeira esperança. Em Jesus Cristo há o verdadeiro e puro amor.
Quem sabe você tem se sentido rejeitada. Ninguém melhor do que aquele que foi rejeitado dentre os homens, daquele que foi cuspido, que foi ultrajado, maltratado, que foi ferido, que foi crucificado. Ninguém melhor do que ele para entender a sua dor, para entender a sua rejeição. Ele que tem poder para curar a sua culpa. Quantas mulheres têm se sentido culpadas? Quantas mulheres têm abrigado também rancor, ódio, mágoa? Estão doentes por causa de um coração carregado de mágoa. Jesus Cristo tem poder para te perdoar. Jesus Cristo tem poder para tirar a mágoa, para tratar a sua culpa, para restaurar a sua vida. Então a solução para a sua vida não está no feminismo. A solução para a sua vida não está na vida de outras pessoas, nem nos braços de homens e nem tampouco também nos braços de outras mulheres. A solução para você, minha querida amiga, minha querida irmã, é Jesus Cristo. E que nós, homens, possamos aprender com o Senhor Jesus, com as Escrituras, a valorizar nossa esposa, filhas, irmãs, que possamos tratar com cuidado, que possamos tratar com verdadeiro amor, que possamos protegê-las. Aliás, um homem bíblico é um homem que protege, é um homem que lidera, é um homem que cuida, é um homem que supre as necessidades da mulher. Nós precisamos, como homens bíblicos, valorizar, cuidar, amar as nossas mulheres. Que Deus muito abençoe a vida de todas as mulheres, cuidando, abençoando, protegendo. Que o cuidado maravilhoso do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, minha querida amiga, minha querida irmã. E também que Deus nos ajude a nós homens, a sermos homens conforme o coração dele. Bênção na vida das mulheres, para a glória dele e para a nossa própria felicidade, em nome de Jesus.